Galera, vamos acompanhar aqui a mídia falando sobre a vitória do Flamengo ontem sobre o Fluminense no Maracanã, né? O Flamengo campeão, 5-4 nos pênaltis, né? Rossi fez ótimas defesas ali, levando o Flamengo ao título. Já peço a vocês para deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Bora pro vídeo. Jardim, um jogo, um título, né? Mas não dá pra gente dizer que vimos as ideias do Leonardo Jardim, não dá pra gente... Eu vi em algum momento da transmissão, o Formiga e o Rafa que estavam lendo as mensagens do chat, dizendo, olha, a galera aqui tá notando diferença de postura, de comportamento em relação ao time do Felipe Luiz. Eu, sinceramente, um jogo, eu não consigo detectar isso, eu não consegui detectar isso. Até porque o Flamengo, por exemplo, né, acho que a ideia do Leonardo Jardim era um time um pouquinho mais compacto e explorando velocidade pelos lados, aquilo que a gente sempre falou aqui sobre o trabalho do Jardim, mas os pontas do Flamengo ontem, olha, uma coisa assim, eu não sei quem foi pior, se foi o Lino ou se foi o Carrascal. Quem fez um jogo pior ontem? Muitos erros. E o Fluminense do outro lado também errando muito, né? Muito. O Fluminense dando a bola para o Flamengo em várias ocasiões. Até o Léo Pereira, numa entrevista pós-jogo, fala, a gente teve algumas chances, roubou algumas bolas, aí ele corrige. Não, quer dizer, o Fluminense entregou algumas bolas pra gente e é verdade. Isso é a pura verdade. Então o Flamengo, o desempenho do Flamengo ontem e do Fluminense foi abaixo. O jogo foi ruim. O jogo foi bem ruim. O jogo teve momentos muito ruins. Se você pegar 45 minutos, a única chance clara do primeiro tempo, um chute fraco do Pedro, que o Fábio encaixou sem nenhuma dificuldade. Só. Nenhuma defesa difícil do Rossi no primeiro tempo, nenhuma defesa difícil do Fábio no segundo tempo. Os pontas do Flamengo, voltando a falar no primeiro tempo, né? Então, nenhuma defesa do Fábio difícil no primeiro tempo, nenhuma do Rossi no primeiro tempo. Os pontas do Flamengo muito mal, como a gente já disse. O Arrascaeta completamente sumido do jogo, apagado do jogo. O Pedro, em um ou outro lance, tentando, como nessa finalização que a gente narrou aqui, fraquinha pro Fábio, mas também sem conseguir muita coisa. O Flamengo muda no segundo tempo. Cebolinha até entra tentando alguma coisa pelo lado esquerdo, mas o panorama não é muito diferente. Segundo tempo, a defesa difícil, quem faz é o Rossi, naquele chute do Lúcio Acosta, né? Uma bola ajeitada pelo John Kennedy, que ele bate, a bola tinha endereço, o Rossi vai pegar. Mas é um jogo abaixo, assim, dos dois, né? Eu acho que teve o fator jogo único, que é uma loucura, né? O futebol, ele é cada vez mais aspecto psicológico, mental, pressão, ele é cada vez mais isso. Um Fla-Flu no Maracanã de dar sono, mas eu não vou dizer pra vocês que foi de todo ruim, porque afinal de contas tivemos disputas de pênalti e um campeão. Não, um jogo único, não gosto, não consigo entender a lógica de se fazer duas semifinais e fazer uma final só, ou seja, o grande espetáculo do campeonato você opta por fazer uma vez só, e os jogos que podem ser menores, como Flamengo e Madureira, você faz dois. Não me espanta sendo no Brasil, né, comandado por federações, etc, a gente não fica espantado, mas é triste você ver, né, fala, pô, podia ter dois Fla-Flus e não ter tido Flamengo e Madureira, jogo de volta, o Vasco e o Fluminense podia ter sido resolvido num jogo só, enfim. Outro cenário, o jogo menos importante, uma vez só, o jogo mais importante, duas vezes, que é razoavelmente o básico do que se imagina. Mas, enfim, soluções do futebol brasileiro que nós não vamos entender. Provavelmente já de 4 para alguma ideia europeia de, a final única é maravilhosa e tal, não sei o que, enfim. Aquelas coisas que a gente já aguenta agora na Copa do Brasil, na Libertadores, eu acho absolutamente impossível de ouvir um argumento que seja favorável a você ter um evento espetacular ao invés de dois. Para mim é absolutamente impossível alguém me convencer disso num cenário brasileiro. Mas enfim, se tivesse uma semifinal, uma final, beleza, eu até podia entender que é um jogo por causa de calendário, mas você tem uma data para colocar dois jogos, você coloca na semi. Enfim, jogo muito ruim, cara, eu não esperava nada demais assim tecnicamente do Fluminense, o Flamengo também não vem bem, achei que pudesse ter alguma novidade pela questão da troca do treinador e tal, pelo jeito não era isso, porque o time do Flamengo fez a mesma coisa que ele vinha fazendo com o Felipe Luiz, é um time um pouco sonolento, um pouco preguiçoso, parece de barriga cheia. Quando eu digo barriga cheia, eu tô falando literalmente, parece que o Flamengo acabou de almoçar, né? Ele é um time pouco veloz, ele é um time que entrega muito pouco, se doa muito pouco pro jogo, não parecia mega interessado em ganhar o Campeonato Carioca, mas sabia que era muito melhor que o time do Fluminense. E o Fluminense, ele vive naquela
daquela loucura bipolar do torcedor, né? De que quando o Fluminense não ganha, é um time que não tem reforço, que a diretor contrata mal, é um time de merda. Quando o Fluminense ganha, o Fluminense é melhor do que o Flamengo, do que o Palmeiras, tem que jogar contra o Manchester United. Entre esta loucura, ficamos no senso razoável. O Fluminense é um time que fez um jogo duro contra o Flamengo, um jogo duro também contra o Vasco. Ou seja, é um time que vai competir o tempo inteiro. Não vai jogar contra o Flamengo abertamente lá, indo pro ataque, tocando bola, porque vai tomar uma lapada. Não tem como, o Flamengo é muito mais time. Mas no cenário de hoje, onde o Flamengo colocou de alguma forma, se colocou durante a semana, não como um azarão de forma alguma, mas ele meio que deu a possibilidade de falar, cara, não sei se o Flamengo vai ganhar esse título domingo não, porque o Fluminense tá bem, tá direitinho, tá, o Flamengo tá todo fodido. E aí começou-se um ambiente mais favorável pro Fluminense, o que no fundo é desfavorável, porque o Fluminense ganha Fla-Flu quando ele não tem nenhuma condição de superioridade. Né? A brincadeira do Fla-Flu, de ser pai do Flamengo e tal, tá exatamente nisso. E hoje se inverteu, se deu mais pro Flamengo, não chega de jeito nenhum o Fluminense ser favorito, não é isso, mas pô, o Flamengo não tá legal, absolutamente aceitável imaginar o Fluminense ganhar. E o jogo foi muito ruim, cara. O Flamengo não jogou quase nada, o Paquetá e o Cebolinha no banco é um negócio que eu não consigo entender. O Samuel Lino, quando chegou no Brasil, jogou 3 partidas, eu me lembro muito bem que fiz um vídeo aqui falando assim, gente, eu acho completamente precipitado e totalmente fruto da Fla-Press o Samuel Lino chegar na Seleção Brasileira com 3 partidas. Ele nunca foi citado como jogador de Seleção Brasileira jogando na Espanha. Por que ele chegou no Flamengo e fez 3 jogos e está na Seleção Brasileira? Efeito Fla-Press, pressão, barulho, etc, etc. E agora, você tá vendo assim, cara, não tá bem, qual que é o motivo pela titularidade? Tipo assim, o Paquetá pode começar no banco, mas o Samuel Lino não pode começar. Assim, escalações que, mas não dá pra botar na bunda do Jardim, acabou de chegar e tal. Era o time que vinha jogando e tal. E o Flamengo ainda não se entendeu nesse ano, não acertou os seus titulares claramente, e o Fluminense faz aquilo que ele pode fazer e faz bem, cara. O Fluminense pode brigar, tem um time muito redondinho, muito ajeitadinho e tal, mas entendendo as suas limitações. E é por entender as suas limitações que o Fluminense consegue ser competitivo, porque ele não tenta fazer coisas mirabolantes. Né? O Fluminense ganha do Bangu tocando a bola de pé em pé. Pô, o melhor futebol do Brasil. Cara, esquece, é Bangu, irmão. O melhor futebol do Brasil tu vai ver no Brasileiro na Libertadores, você não vai ver agora. Perda de título é sempre uma bosta, né? Sentimento de estrume eu tô sentindo nesse momento. É um sentimento de estrume, assim, sentimento de cocô mesmo, né? Porra, meu irmão. Nos pênaltis de novo, cara. Porra, nos pênaltis de novo, mano. Já tinha sido contra o Vasco na semifinal da Copa do Brasil. Porra, agora de novo, mano. Porra, de novo. O Fluminense perde a chance de conquistar a Copa do Brasil, um título nacional, e hoje perde a chance de conquistar um título que, porra, tava na mão dele, cara. Tava na mão. Flamengo em crise. Sem treinador chegando agora. Porra, meu irmão. Como é que você perde a sua oportunidade de conquistar o título? Torcida faz uma festa belíssima. Queria parabenizar a torcida do Fluminense. Eu cheguei agora do Maracanã, cara. Eu só lavei a mão, porque o meu setup aqui é todo branco. Mas aqui, ó, cheio de pó de arroz, cabeça. Eu não fiz nada, mano. Eu cheguei da rua, fiquei 45 minutos parado no estacionamento novamente. Tá? Não deixei pra começar a live mais tarde, de sacanagem, não. É porque realmente tu fica preso no estacionamento do Maracanã lá durante quase 1 hora. Só lavei a mão, tirei o tênis e vim pra cá do jeito que eu cheguei do Maracanã. Aqui estou. Botando a cara como sempre, como eu sempre digo que faço. Na vitória e na derrota. Mas, porra, é uma sensação muito ruim, mano. Pô, você saber que o final poderia ter sido diferente, mas por incompetência, por escolhas erradas, ele não foi, né?